não puderem participar das aulas ao vivo, vão ter esse conteúdo lá, ou até vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, quiser rever, vai estar lá sempre acessível. A aula passada, eu joguei assim um monte de exercício para vocês, né? Falei assim, vai, gente, recebe e faz. Como foi a realização desses exercícios? Foi tranquilo? Conseguiram? Bom dia, Arthur! Chegando. Me conta aí como é que foi a realização desses exercícios. Foi tranquilo para vocês? Povo do chat. Cadê a Andressa? Emily, bom dia! Hoje você conseguiu estar aqui. Que bom! Tranquilo, né? Todo mundo achando que está tranquilo? Ótimo. As dúvidas a gente vai tirando aqui no decorrer da aula, tá? Andressa tá aí. Quem mais? Deixa eu dar um oi pro pessoal. Deixa eu ver um pessoal que não estava na aula passada, que está nessa. Nara não tá lembrando de Nara na aula passada, não. Nara estava. As Marias Eduardas estavam, que eu lembro. Isabela. Maria Clara. Todo mundo, né? Gente, então vamos começar. Ô, Nara, você estava. Desculpa que você estava quietinha na aula passada e eu não percebi. Vamos começar primeiro falando sobre o fluxo de calor. Estou aqui na página 33. Sempre a gente segue acompanhando o livro de vocês. A aula, você pode já pegar o livro, já deixar aberto no capítulo que a gente vai trabalhar. Esse é o capítulo 3, página 33, agora a gente vai começar a falar. Então, sempre que quiserem acompanhar pelo livro, é interessante, porque vocês vão ter o material de onde eu tenho tirado a minha inspiração para dar as aulas, tá? Então, o que essa página aí, que eu até coloquei aqui no slidezinho, vem falando sobre fluxo de calor. Matheus chegou, bom dia, Matheus. Então, leram isso aí? O que vocês entenderam? Me falem o que vocês entenderam de fluxo de calor. Cadê o pessoal que participa? Luiz, cadê você? Propaga, sim, isso, Emily. Quem mais? Ninguém vai dar opinião hoje? Por que vocês estão quietinhos assim hoje? A quantidade de calor que é transferida em um determinado material. Top. Então vamos lá. Essa primeira página vem mostrando uma figurinha, como se fossem duas paredes, e um meio que transfere, né, essa energia térmica de um local para outro. Sara chegou na nossa reunião. Então, assim, vou dar uma falada de uma forma mais amena nessas palavras bonitas que estão aí do livro. O fluxo de calor, gente, é a energia térmica, né, que é transferida de uma substância para outra. Isso em um determinado tempo, ou seja, por unidade de tempo, e também tem relação com a área indicada, né? Você vai estar analisando uma área lá pela essa mudança de temperatura. Então, fluxo de calor é a energia térmica transferida de uma substância para outra por unidade de tempo e
área que indica a mudança de temperatura, certo? Indicada pela mudança de temperatura. Esse daí é o fluxo de calor, um conceito assim bonito de fluxo de calor. Mas, resumindo, é o que esse fluxo de calor? É o calor transferido por unidade de área. A gente, para observar esse valor, para a gente ter esse valor, obter esse valor, o que a gente vai precisar observar? Óbvio, mudança de temperatura, porque para ter fluxo de calor, para o calor passar de um corpo para outro, ou seja, fluxo de calor, a passagem de calor de um corpo para outro. Para haver passagem de calor de um corpo para outro, o que é fundamental, o que é necessário para haver esse fluxo de calor? Maicon chegou. Conta aí para mim o que é fundamental assim, para existir um fluxo de calor. Diferença de temperatura, hein? Certinho, exatamente. Primeiro, o que tem que ter uma diferença de temperatura? Dois corpos com temperaturas iguais, eles já vão estar em equilíbrio térmico. Então, não vai haver esse fluxo de calor de um corpo para outro. Por quê? Porque não tem diferença de temperatura. Então, o ponto fundamental para haver o fluxo de calor é o quê? É a diferença de temperatura, mudança de temperatura. Certo. Outro fator fundamental aí para entender esse fluxo de calor é a condutividade térmica. Tem materiais que vão ser melhores condutores do que outros. Exemplo bem cotidiano da gente é em um fogão, colocando algo em um fogão, uma panela. Uma panela com água, esse calor que vem das chamas na vasilha de metal, ele vai ser a condução desse calor por essa vasilha de metal, vai ser bem melhor do que, por exemplo, na alça dessa panela. Porque normalmente é feita de plástico, que tem uma condução menor do que o metal, ou de madeira, em alguns casos, né? Então, é bem fácil de observar no cotidiano que a condutividade térmica é importante para haver esse fluxo de calor, né? Certo. Ok. Outra coisa fundamental é o meio de condução, né? Que é o próprio material. Certo. O calor, ele pode fluir por três tipos de troca. Quais foram essas trocas que a gente falou na aula passada? Alguém está lembrado? A gente só deu uma pinceladinha na aula passada desses três tipos de troca. Condução, convecção e radiação, Laura. Top, exatamente. Então, o calor pode fluir por condução, por convecção e por radiação. Certinho, Laura. Normalmente, a gente estava falando, por condução acontece em meios o quê? Líquidos, sólidos, gasosos. Sólidos, Isabela. Sólidos, Ricardo. Isso mesmo, perfeito. Exatamente. Então, a gente lembra bastante que uma característica bem peculiar dessa troca de calor por condução é que ele acontece em meios sólidos. Lembrando aquela agitação, as moléculas se agitam, agita as vizinhas vão agitando as próximas, é dessa forma que acontece a condução. Ok. Isso que eu acabei, esse conceito que a gente acabou de falar, de fluxo de calor, ele pode ser matematicamente explicado com essas duas formulazinhas que a gente está mostrando aí nesse slide, que é o mesmo que está na página 33. Esse símbolozinho aí novo que vocês estão visualizando, vocês sabem o nome ou só estava estudando lendo um livro assim, não conseguiu perceber? Esse que é uma bolinha e um tracinho assim no meio.
Teta não, teta é aquele com tracinho na horizontal. Esse é o tracinho que eu estou falando na vertical. Teta é uma bolinha com tracinho, mas na horizontal, né? Quem falou? Desculpa, vocês falaram. Alguém falou fluxo de calor e eu não vi. Não vi quem foi, mas ok, exatamente. Ele vai representar o fluxo de calor. Certinho. Ok. Então, o, o livro traz para a gente essa, essa, essa tradução desse calor, energia térmica, que passa de uma substância para outra, essa quantidade de calor por unidade de tempo. Aí, essa unidade de tempo é o quê? O delta T. Lembrando, gente, que algumas vezes a gente falava delta T, também pode representar a potência. Mas não vou entrar nisso agora não, tá? Por exemplo, o Watts. Certinho. Certinho, Laura. Certinho. Deixa eu ver o que eu estava falando. Às vezes eu leio o chat e acabo... Ai, que chique. Ai, que chique o quê, Emily? Me conta o que é ai, que chique. Ah, sim, o Watts. Então, essa quantidade de calor por unidade de tempo, representado aí por delta T, ok? Não confundir aí esse delta T de tempo com o delta teta de temperatura, ok? Então, não esqueçam, não confundam isso aí, não. Gente, analiticamente falando, vou ler esse tópico para a gente falar dessa nova transformação matemática aí, dessa primeira formulazinha aí de fluxo de calor, tá? Então vamos lá. Observe aí o terceiro parágrafo da página 33. Considerando os dois ambientes, 1 e 2, o lado da parede de cá, o lado da parede de lá, 1 e 2 separados por uma área A e a espessura E. Em alguns livros, essa espessura pode ser dada pela letra L, tá? Em alguns livros vocês podem encontrar isso, mas é só uma nova forma de falar, significa a mesma coisa, espessura. Eu acho que eles têm essa espessura com L como largura, entendeu? Mas significa espessura. Como indica a figura ao lado, mantidos em temperatura θ1 e θ2, constante, sendo 1 maior do que 2. A quantidade de calor Q é transmitida através da parede no tempo ΔT. Ou seja, o fluxo de calor através da parede é determinado pela relação fluxo de calor, Q, quantidade de calor, sobre o tempo. Ok. Experimentalmente, verificam-se as seguintes características no modo como o calor flui entre os dois lados. O fluxo de calor é diretamente proporcional à área atravessada e à diferença de temperatura entre os dois lados da parede. Ok, gente, o que é isso? O que é esse fluxo de calor proporcional à área atravessada? Se você tem uma extensão bem grande, uma parede bem grande, de um lado para outro, passando sendo fornecida. Deixa eu arrumar outro exemplo melhor aqui. Uma parede mesmo, ok. Passando, recebeu radiação do Sol nessa parede enorme, uma parede de 3 metros. E tem outra paredezinha bem pequenininha do lado, um outro murinho bem pequenininho, de 50 centímetros. O fluxo de calor de um lado da parede para o outro vai ser passado. Qual vai ter maior fluxo? Esse pequenininho aqui ou um grandão? A quantidade é como se fosse esse diretamente proporcional à área. É exatamente isso. E tanto que vai estar passando? Nesse tantinho aqui vai ser menos, nesse tantão vai ser mais. O diretamente proporcional é mais ou menos nesse sentido. Grandão, é isso. Certo, ok.
Isso é o diretamente proporcional à área, só para vocês entenderem por que é diretamente proporcional à área. Ok. Aí o segundo tópico aí diz o seguinte: o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura da parede atravessada. Certo? Aí tem uma parede que é feita só com um tijolinho. Ela é feita só com tijolinho. Aí tem uma parede que é feita, esse cara tá querendo muita proteção, aí ele fez 3 tijolinhos, um na frente do outro. Levantou esse muro todinho com 3 tijolos de, digamos, largura, tá? Essa parede. Qual que vai ser mais fácil do calor passar de um local para outro? Onde tem um tijolinho pequenininho ou onde tem 3 tijolos para atravessar esses 3 tijolos aí? Onde tem 3 vai ser mais difícil, né? Então, por isso, quanto maior a espessura, mais difícil vai ser esse fluxo de calor. Então, por isso que é inversamente proporcional. Conseguiram entender o porquê que é inversamente proporcional? Ilana, sim. Emily, sim. João Pedro, sim. Beleza. Luiz, sim. Beleza. Ok. Acho que vocês já tinham entendido isso com a leitura, não já? Não tá difícil de entender esse capítulo, não. Tá bem fácil. Aí a gente chegou também, matematicamente, eles colocam isso aí com a seguinte forma. O fluxo de calor é igual a Q sobre delta T, que é o que a gente já tinha visto aí anteriormente. Aí vem um tal de K. Esse tal de K aí significa o quê, gente? O que esse K que está aí na página 33, essa forma, significa? Condutividade térmica. Isso, Rafael, isso, Luiz, certinho. Essa é uma constante de condutividade térmica. Que constante é essa? Constante, porque é constante em cada material. Na página 34, vem falando alguns materiais. Esse quadrozinho aqui da página 34 vem falando a constante de alguns materiais. Da prata, do cobre, do ferro. Então, esse K vai ser a condutividade térmica de cada material. E cada material, um determinado, então por isso esse K é uma constante. Constante de condutividade térmica. Porque cada material tem com uma condutividade térmica específica. Então, isso é uma constante em cada material. Ok. Esse Azão aí vem de área, então a gente vai avaliar qual tipo de objeto eu estou tá sendo visto aí nesse fluxo, qual está sendo analisado. Vai ser um cubo, como uma questão que tem lá na frente? Vai ser um retângulo? Vai ser o quê? Entendeu? Então a gente vai ter que analisar essa área aí. Então, esse A de área. Ok. Teta 1 e teta 2 vai ser a diferença de temperatura aí, né? E esse Azinho de baixo, essa é a espessura. Essa largura desse objeto que a gente está, desse corpo que a gente está analisando. Até aí, ok? Sim. Ed Ellen. Ai, Ed Ellen apareceu. Juliana. Gente, vai dando um cinza aí na aula para eu ir ficar mais. Para a comunicação fluir mais, para eu lembrar do nome de vocês, tá? Ok, deixa eu ver se aqui fala mais alguma coisa nessa página que eu queira falar para vocês. Acho que não. Vamos lá para a resolução de exercícios. Vamos começar na página. Oh, Deus. Como é que está a apresentação? Está mostrando a apresentação aí para vocês? É que eu tô em frente saindo. 62 pessoas hoje tem mais gente. Sim. Tá em que página aí para vocês?
Me conta aí. E eu que tento triscar na tela do computador como se fosse touch. Vou parar a apresentação aqui porque eu não estou conseguindo. Tenta tela fixa. Ela deu uma... meu dinossaurinho deu uma parada aqui. Parar a apresentação. Aqui. Parar. A primeira conceitual é... Vamos falando, então, conceitual, enquanto eu tento aqui, que dá para fazer beleza. Problemas técnicos, desse jeito, João. Então, vamos na conceitual. Não precisa de slide essa primeira, então dá tudo certo. Ok. Primeira, página 35. Em países onde o clima é muito frio, costuma-se usar janelas com vidraças duplas, como mostra a figurinha aí no livro. Esse tipo de janela é capaz de conduzir em até 50, ou em reduzir. Esse tipo de janela é capaz de reduzir em até 50% as perdas de calor. Explique por que isso acontece. O meu não está aparecendo, não. Eu parei aqui de apresentar, então ele ficou assim. Mas eu vou tentar. Vamos falar. Ok, por que isso acontece? Me conta aí. A troca de calor por condução, desculpa, não consegui ler. Fala de novo aí, por favor. Sólidos não metálicos. Tá passando muito rápido. Não tô conseguindo ler o que vocês responderam. A condutividade do vidro, que é um isolante. O ar contido. Deixa o chat aberto. Deixa o chat aberto. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse chat aberto. Ai, consegui, ok. Obrigada quem me ensinou aí. Deixa o chat aberto, João falou, certo? Obrigada, João. O vidro, Ricácio. O vidro exerce função de isolante térmico, visto que possui uma baixa condutividade térmica. E o ar, ninguém falou do ar, não? Alguém falou aí. Devido ao ar entre as duas vidraças, Daniel. Ótimo. O vidro, sim, mas o objetivo dessa daí é falar que tem vidraças duplas, né? Então, por que botou essa vidraça dupla? Por que é melhorar tendo esse vãozinho entre essa vidraça dupla? Porque a espessura é inversamente proporcional também. Então, duas barreiras iriam com certeza isolar melhor do que uma só também. Mas acrescentando o que Ricardo disse aí, o ar também, o que Daniel disse também, o ar também vai funcionar como um isolante térmico. Então, o ar contido entre os dois vidros, ele funciona como um isolante térmico. Então, o calor do interior para o ambiente, essa troca vai ser dificultada. Por que eu falo de dentro do ambiente para fora do ambiente? Porque a condução do calor acontece como? Do local mais quente para o local mais frio, ok? Por isso que eu falo do interior da casa. As respostas todas corretas, umas precisando só da complementação do ar, mas certinho aí o que vocês falaram, ok? Deixa eu ver. Daniel, acho que não. Entre esse ar, então, esse ar entre as duas vidraças funciona como um isolante térmico? Funciona. Funciona sim, Daniel, certinho. Você acha que sim? Acha que não. Funciona assim. Isolante térmico. O objetivo é justamente esse, porque se fosse só a espessura, faria como o Luiz falou. Luiz? Acho que foi Luiz ou foi Gustavo?
só essas duas vidraças estariam juntas. Então, essa espessura seria maior e não precisaria do ar. Então, como deixou esse vãozinho, esse ar aí está funcionando como isolante térmico. Certinho aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo, que eu acho que eu vou conseguir abrir o slide. Não consigo compartilhar aqui. Vamos continuando. Questão 2. No ambiente cujos objetos estão todos em equilíbrio térmico, ao tocarmos a mão numa mesa de madeira e numa travessa de alumínio, temos sensações térmicas diferentes. Por que isso ocorre? Se aquecermos uma das extremidades de duas barras idênticas, uma de madeira e a outra de alumínio, ambas com uma bola de cera presa na extremidade oposta, em qual das barras a cera derreterá antes? Primeira pergunta. A relação entre esse fato e a situação inicial? O que vocês acham? São 3 perguntas. Por que isso ocorre? Em qual das barras a cera derreterá antes? E se há relação entre esse derretimento antes e a situação inicial? Quem pode responder essa? Professora, A travessa de alumínio possui uma maior condutividade térmica. Luiz está respondendo essa. Desta forma, a bola de cera derreterá na travessa de alumínio primeiro. Certinho. E tem a ver esse fato com a situação inicial? Sim. Certo? Certo, certinho. Perfeita a explicação de Luiz. Alguém mais quer complementar aí com alguma coisa? Enquanto isso, eu vou tentando aqui de novo. Então, vou falar como eu escrevi, tá? A condutividade térmica da madeira e do alumínio são diferentes. O calor se propaga com maior velocidade do alumínio, por isso a bola de cera presa na barra de alumínio derreterá antes. Esse é o fator responsável pela diferença de sensação térmica na situação inicial, ok? Gente, sempre vou disponibilizar os slides, além da aula gravada por João, eu vou disponibilizar os slides também, tá? No e-mail. Então, se quiser só conferir tela por tela, usa a resposta de cada questão, vai estar lá no e-mail, tá? Hoje de tarde eu mando para vocês. Questão 3, mais uma conceitual. Alguém com alguma dúvida nessa segunda questão? Manda slide para o e-mail de alguém, a gente apresenta. Não, vou conseguir aqui, Emily, agora. Vou tentar. O que não der, a gente vai continuando no conceitual. Senão eu vou enviar para João e João vai apresentando. Que Gustavo não quis ser meu monitor, João tomou o posto dele. Vamos lá. Geralmente as panelas têm seus cabos metálicos revestidos de madeira ou plástico. Por que se colocam esses revestimentos? E eu até falei essa questão, não foi no começo da aula, mas fala, explica aí, por favor, por que isso acontece. Quem escreveu aí bonitinho, digita aí também. Para não esquentar o cabo, a transferência de calor é menor, para não queimar a mão, certo? Para não queimar a mão, por quê? Por que não queima a mão?
para proteger a mão de queimadura, pois o plástico, a madeira, não transfere tanto calor quanto o alumínio. Top, exatamente isso. Ótima resposta, porque a madeira e o plástico não são bons condutores de calor, certo? Questão 4 é... Questão 4 novamente, curta, né? Então, vocês aguardam um segundo aí. Agora eu acho que eu vou conseguir. João, vou mandar para o seu e-mail, tá? E você apresenta para mim os slides. Vou pegar a ideia de Emily aí. Ver se eu consigo enviar aqui. Deixa eu ver qual é o e-mail do João. João Lacerda 13. Gente, que e-mail enorme. Por esse e-mail aí do Inova, você prefere que eu te mande por e-mail do Inova? João Lacerda 13, arroba aluno Inova. Gente, é enorme. Aguenta aí, gente. Paciência aí comigo, por favor. Encaminhar. João, enviei aí. Por favor, vê se chegou aí. Vê se chegou, por favor, João. Meu novo monitor, né, Gustavo? O Gustavo não me ajudou. Kaique fica rindo, mas Kaique também nem se prontificou. Gustavo, é brincadeira. Você mora no meu coração, viu? Emily é outra que só ri, né, Emily? João, cadê João? Pronto. João disse que está pronto, que vai apresentar aí. Eu só não achei onde. João vai apresentar, ótimo. Top, João. Certo. Coloca, por favor, na questão 4, João. Questão 4. Ótimo. Então, tá assim. Fernando foi à praia e resolveu levar suco para os amigos. Colocou em uma caixa de isopor com gelo. Sua preocupação era saber se a quantidade de gelo que colocou demoraria para derreter pelo menos 5 horas, o tempo que pretendia ficar na praia. Lembrando de suas aulas de física, resolveu calcular isso aí vocês na praia, tá? Lembrando de mim.
Lembrando de suas aulas de física, resolveu calcular o fluxo de calor pelas paredes da caixa de isopor. E assim, determinar o tempo em que o gelo todo derreteria. Verificou que a caixa é um cubo. Olha a área aí qual é. Cubo de aresta 40 centímetros. E as paredes têm espessura 2 centímetros. Espessura. A caixa está cheia de gelo derretendo. Água e caixas de suco a 0 graus Celsius. Ok. Então, letra A. Da questão, a gente teve dados 5 horas. Eu não sei vocês, mas quando eu vou resolvendo a questão, eu vou grifando os dados. Aí eu grifo 5 horas, grifei que era um cubo, grifei que tinha 40 centímetros, grifei a espessura, grifei a temperatura da água e do suco, que estava a mesma temperatura. Ok. Independente se eu vou usar na questão ou não, eu já grifo o que tem dizendo nela. Mas vamos continuar. Letra A. Qual o fluxo de calor que ele encontrou para o interior da caixa se a temperatura ambiente é 30 graus Celsius? Quem respondeu aí? Eu já vi alguém já dando a resposta. Quem mais? Fala aí, por favor. Daniel colocou. Cadê Daniel? Exato, exatamente. Gente, o garoto colocou top. Certinho. Coloca, por favor, João, o próximo slide. Então, já deixei, nessa questão aí, eu deixei em evidência tudo que eu falei para vocês. Cubo, temperatura, a constante do isopor. E então vamos jogar na formulazinha mesmo, né? O fluxo, que é o que está perguntando, qual o fluxo? Está perguntando qual o fluxo, eu já vou responder. Eu tenho a quantidade de calor, que eu poderia utilizar o Q, que o ΔT eu tenho, mas eu tenho o Q aí, eu tenho a quantidade de calor? Eu não tenho. Então, eu tenho os dados da constante, eu tenho, eu tenho a constante de condutividade térmica, eu tenho a área, que é o cubo, e eu tenho a diferença de temperatura, que é de 0, que era o que estava inicial, até chegar a 30. Diferença de temperatura, sempre final menos inicial. Então, vamos lá. Botei na fórmula, fluxo Ka, delta T sobre E. Então, vamos lá. A constante a questão deu 0,00024 vezes. O que é importante lembrar? Eu achei que eu tinha anotado nessa questão aí. Lembrei. Coloquei. Eu lembrava que eu tinha colocado. Escrevi aí, mas está de verde, não está de preto, não. Lembrando que a caixa do isopor é um cubo, cuja área é a área de um cubo, é A ao quadrado. Então, 40, por isso que no lugar de A aí, eu botei 40 ao quadrado, porque essa é a área do cubo. Errou porque fez 40 vezes 40, não ao quadrado, né? Aí você só utilizou como se fosse dois pedacinhos desse cubo. Você não utilizou todos. Mas 40 vezes. Ué, não errou, não, Emílio. Não foi por isso, não. 40 vezes 40 é um quadrado. É porque ela colocou que deu 160 ao invés de 1.600, professora. Entendi. A resposta que foi errada, entendi. Eu falei assim, mas 40. Eu pensei que 40 vezes 40 é um quadrado, mas daqui a pouco a resposta que botou errada, certinho. Ok. Então, 40 ao quadrado vezes 30 menos 0. Gente, lembrando sempre que a gente responde quem está entre parênteses primeiro. Então, acho que esse é um erro que vocês não cometem, mas eu gosto de lembrar porque vai que alguém bem naquela hora erra. Sempre eu vou resolver quem está entre parênteses.
Então, eu não vou multiplicar 0,00024 vezes 40 para depois colocar o quadrado, não, tá? Eu sempre levo primeiro o que está em parênteses, resolvo, para depois ir fazendo o resto. Então, o 30 menos 0, se fosse outro valor, eu teria 30, 30 menos 0, 30, mas se fosse outro valor, eu teria que resolver primeiro para depois multiplicar. Então, multiplicou isso aí tudo, dividiu por 2, aproximado 0,58, certo? Por essa resolução aí, tá todo mundo ok? Então, lembrando dessa unidade de medida aí, não esqueça a unidade de medida, tá? Certo. Letra B. Qual a quantidade de gelo que esse liquefaz em 5 horas? O tempo aí foi 5 horas. Só que os dados, a gente encontrou uma questão que foi calorias por segundo. Os dados aí da constante de condutividade térmica do isopor, calorias por segundo. Por que a gente vai fazer isso em horas? Não vamos fazer em horas, né? A gente vai ter que transformar. Anotei aí no cantinho 5 horas igual. Eu acho que eu botei um zero a mais. Aí, nessa de cima. Tem um zero a mais. Perdoe. 5 horas igual a 5 vezes 5 horas, 5 horas. Cada hora 60 minutos. Então, 5 vezes 60, cada minuto 60 segundos. Então, 5 vezes 60 vezes 60. Então, 18.000. Lá em cima tem um zero a mais. Corrijam-se, por favor. Depois, quando eu for publicar o slide, eu corrijo, tá? Certinho. Ótimo. O tempo em segundos eu já encontrei. Aí, o que está perguntando é a quantidade de gelo que esse liquefaz em 5 horas. Quantidade de gelo. Que tanto de gelo é esse? Qual é a massa desse gelo? É 1 cubo de gelo? A gente não tem essa resposta, né? 1 cubo de gelo. Não, a gente vai ter essa resposta em massa. Forma mais fácil que a gente vai ter. Na aula 3, eu falei para vocês sobre calor latente. Não, acho que eu não cheguei a colocar no slide. Eu só comentei com vocês e até falei que o livro de vocês não traz essa explicação, mas que sempre era bom falar. Aí, o que eu falei para vocês de calor latente? Essa quantidade de calor que vai ser recebido por esse corpo aí, vai ser o quê, gente? Vai ser a temperatura vai continuar a mesma, mas o estado físico ele vai modificar. Por exemplo, o ponto de fusão, onde o gelo ele está de forma líquida a 0 graus Celsius e ele está na forma sólida também a 0 graus Celsius. Vocês lembram que eu tinha falado isso para vocês? Lembram ou não? Se não lembrar, eu botei essa explicaçãozinha aí do lado, tá? Então, vamos continuar. Certo. Então, o fluxo de calor, eu utilizei aqui o Q, da quantidade de calor, sobre o tempo. Porque aí está perguntando justamente em quanto tempo isso aí vai ser liquefazer. O fluxo de calor, eu já encontrei na questão A, foi o que eu encontrei na questão A, 0,58. Então, eu vou utilizar a quantidade de calor, só que latente, que é o que a questão está dizendo aí para vocês. Então, quantidade de calor vai ser M vezes L. Botei aí do ladozinho, porque se não tiver aí no livro, para vocês lembrarem. Então, Q, M vezes L. M é o que eu estou procurando. O L tem na questão, tem nos dados da questão. 80 calorias por grama. Coloquei o 80 aí. Dividido pelo tempo, que foi o que eu calculei, 18.000. Vou isolar o M. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o que está embaixo, dividindo, levar para o outro lado, multiplicando. Então, 0,58 vezes
18.000. E o que está em cima multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o 80 estava multiplicando do lado direito, passa para o lado esquerdo dividindo. Então, 0,58 vezes 18.000 dividido por 80. Então, a massa foi quanto? 130,5 gramas. Ok? Outra questão tranquilíssima de fazer, não foi? Ou não, ou talvez. Juliana, talvez. Por causa do quê, Ju? ML. Ô, Emily, realmente, eu imaginei que vocês iam perguntar sobre isso. É porque essa questão aí fala de calor latente. Quando fala de calor latente, não vai utilizar o ΔT, tá? Vai ser... Cadê, gente? Por que tirou meu slide, João? Não tira, não. Ai, ótimo, ficou ótimo aí. Quando fala de calor latente, essa quantidade de calor vai ser expressa por M vezes L, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula 3. Mas sempre que vocês sentirem dúvida, fala, tá? Vamos lá. Questão 5. Entenderam por que grama também, né? Por que foi dada a massa aí em grama, né? Os dados da questão toda em grama, toda a questão você não ia utilizar outra unidade de medida. Pode passar. Obrigada, João. Certinho. Um aluno, durante uma apresentação de seminário, afirma que vestimos casaco no inverno para nos aquecermos. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Por quê, gente? Concorda, não concorda? Sim, não, talvez, me conta aí. Não, certo, Ju. O João falou, usamos para não perder calor. Certo. Isabela, os casacos impedem a saída de calor. Certinho, gente. Usamos para manter e não. Não, porque o casaco não é feito para aquecer, ele não tem nenhuma fonte de calor nele. O que é feito para aquecer é o que tem uma fonte de calor, ele não tem uma fonte de calor. Então, o objetivo dele não é esse. Então, ele serve como isolante térmico para que não haja troca de calor entre o corpo e o ambiente externo. Diminui as trocas de calor, Andressa, certinho, exato. Dúvidas nenhuma, né? Essa é bem facinha, né? Questão 6. Uma barra de alumínio tem uma de suas extremidades em contato com vapor de água e a outra com gelo em fusão. O comprimento da barra é 25 centímetros e sua seção transversal é de 5 centímetros quadrados. Sabendo que a barra é isolada lateralmente, calcule. Letra A. Fluxo de calor na barra em meia hora. Quem aí tem esse resultado? Quem aí? Me fala aí. Ninguém? Eu não entendi nada com nada. Do que, gente? Essa daí não entendeu nada com nada, nem eu. Certo. Alguém já achou 10 calorias por segundo? Essa está incompleta, quem achou 10, mas está quase. Foi pelo caminho certo. Daniel, Isabela e Andressa foram pelo caminho certo. Certo. Bota aí a resposta para a gente, João, por favor.
Vamos lá. Daniel, Andressa, Isabela conseguiram o primeiro pedacinho da questão. Que vocês, em meia hora, teve o fluxo. Aí sim, Daniel. Certinho. Vamos lá. O primeiro passo, disse aí, é calcular o fluxo de calor da barra. Então, a gente vai calcular o fluxo de calor. E fluxo de calor, essa formulazinha que está aí na página 33, está falando de tempo? Ela não fala de tempo. Então, vamos calcular o fluxo de calor com o que a gente tem aí. Vamos fazer as substituições. O K, que é a constante de condutividade térmica do ar, que deu a questão aí, deu para a gente, que foi 0,5 calorias por segundo. Então, coloquei aí no lugar do A o 0,5. A área já disse aí para a gente que foi 5. A questão deu aí para a gente também que foi 5. E a temperatura final mais a inicial, que foi 100 menos 0, né? Fusão e ebulição. Certinho? Então, vamos lá. Continuando. Dividido pela espessura. A espessura deu aí? Deu aí a espessura? Deu, né? 25. O comprimento da barra. Exato. Top, Laura. Top, Isabel. 25. Então, pronto. Vou só fazer essa conta. Eu botei em vermelho aí, gente, o que eu fiz, o que eu já fui cortando, tá? O que eu cortei? Esse 25 está embaixo dividindo, né? E esse 5 multiplicando em cima. Então, eu só simplifiquei. 5 por 25. Então, ficou 1 em cima, 5 embaixo. O 1 eu não utilizei, porque uma vez 100, 100, então não coloquei. Conseguiram entender esse vermelhozinho que eu coloquei na tela, o que foi utilizando? Vê se fica fácil para vocês entenderem aí. Me contem aí, porque senão na outra aula eu faço de caneta daquele jeito que eu estava fazendo, botando as setinhas. Vê se tá ok aí para vocês entenderem dessa forma. Ju, tem hora que a gente erra uma besteirinha, né? E dá errado o resto da questão todinha, mas o entendimento seu foi certo, né? Só errou na hora da continha mesmo. Daniel gostou, né? Desse jeito, dá para entender o que eu estou fazendo. Certo. Então, evidenciei aí o que eu fiz, cortei o 5 com 25, simplifiquei, então ficou 0,5 vezes 100 dividido por 5. Simplifiquei isso aí também, já para eliminar, para facilitar a minha conta. Gente, quem não gosta de ir simplificando, quem gosta de fazer a conta todinha e depois no final só dividir um pelo outro mesmo, fiquem à vontade, cada um de um jeito, tá? Escolhi dessa vez simplificar. 100 dividido por 5, 20. Então, ficou 0,5 vezes 20. Qual é a metade de 20? 10. Então, 0,5 vezes 20, 10. 10 calorias por segundo. Esse foi o fluxo. Mas a pergunta não é o fluxo, é o fluxo em meia hora. Certo? Então, é 10 calorias por segundo. Então, quanto é meia hora? Quantos segundos é meia hora? Meia hora são 30 minutos vezes 60 segundos. Então, 1.800 segundos. Então, em meia hora, essas 10 calorias vezes 1.800, que dá 18.000 calorias. Tranquilo aí, gente? Essa tem hora que essa eu não botei, a letra B eu não botei, eu não botei expectativa, não foi, já botei direto. Tem horas que a gente, por um errinho, por falta de atenção, não consegue responder a questão.
Então, pensem bem, no vestibular principalmente, vestibular, Enem, eles provavelmente iam colocar alguma questão que a resposta certa seria 10. Para quem tivesse na pressa de fazer, marcasse só o fluxo de calor, não o fluxo em meia hora. Então, prestem bastante atenção no que está sendo pedido, tá? Para vocês não caírem em pegadinha. Sabendo a questão, não cair em pegadinha. Não esqueçam. Ok. Letra B. Letra B pergunta o comprimento da barra. Cadê? Letra B. A massa de gelo que se funde em meia hora. Raquel, bem-vinda, Raquel. A massa de gelo que se funde em meia hora. Certo. A massa de gelo pode ser calculada como? A gente já achou o calor que foi recebido lá na letra A. A gente já achou. E vamos achar o calor latente. Novamente, calor latente. Novamente, M vezes L. Certo? Então, Q igual a M vezes L. Gente, para casa, observem calor sensível e calor latente. Pesquisem lá, por favor, porque no livro de vocês não traz. Então, eu quero que vocês pesquisem para vocês terem esse conteúdo. É bem facinho, é bem tranquilo. A gente comentou sobre ele na aula 3, mas não tem nada escrito. Então, pesquisem para vocês escreverem nas anotações de vocês. Calor latente e calor sensível, tá? Por que eu estou falando de calor latente aí? Porque é o que a questão está dando para a gente. Se a questão não tivesse me dando isso, eu faria de outra forma, mas é o que a questão está me dando. Então, eu tenho que seguir de acordo com a situação problema. A situação problema que é apresentada para mim é essa. Então, vou utilizar Q, a quantidade de calor, M vezes L. Certinho? Então, vamos lá. O Q a gente já encontrou, que foi 18.000. 18.000, M é o que eu estou procurando, massa do gelo, e o L eu já tenho. O L a questão deu para a gente. Nos dados da questão aí, tá L como 80 calorias por grama. Então, vamos lá substituir só multiplicação e divisão. Coloquei o M em evidência como transferindo o 80 do lado direito para o lado esquerdo. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 18.000 dividido por 80. Então, a massa, 225 gramas. Novamente, gramas. Por que a unidade de medida aí está gramas? Porque tudo aí foi me dado em gramas. Certo? Dúvidas nessa questão? Me contem aí. Daniel não, Ricardo não, Juliana não. Vocês tinham encontrado, gente, essa questão? Vocês tinham encontrado esse valor? Sim? Daniel sim, Ricardo sim, Andressa sim, Giovana sim, Luiz sim. Rodrigo chegou agora. Bom dia, Rodrigo. Você encontrou esse valor também, Rodrigo? Sabe nem do que a gente está falando ainda, né? Bora, questão 6, letra C. Vamos lá. Letra C. A massa de vapor que se condensa no mesmo tempo. Massa de calor, novamente, pode ser calculada com o quê, gente? Com o mesmo calor fornecido na quantidade de calor fornecido na letra A. Novamente, só que aí, calor latente para vaporização. O L V dos dados da questão lá, tá? Tem o da fusão, LF, e o da vaporização, LV, certo? O calor latente da vaporização. Vamos lá. O Qzão de quantidade de calor, eu encontrei na letra A, que foi 18.000. Essa massa de vapor, que é o que está perguntando aí, é o que eu vou encontrar. E o
O calor latente foi dado aí na questão como 540 calorias por grama, certo? Então, substituir aí como 540, vou evidenciar o M, vou deixar o M em evidência, que é o que eu estou querendo encontrar, incógnita que eu estou querendo encontrar. Então, está do lado direito multiplicando, vai passar para o lado esquerdo dividindo. Então, a massa, 18.000 dividido por 540. 18.000 dividido por 540, 33,3 gramas. Tem uma dízima periódica, coloquei dessa forma. Gente, um minuto, por favor. Vou ver o que está chamando aqui, tá? Pronto, obrigada. Vem, passa cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, pessoal, você vem cá. Voltei mostrando um bebezinho para vocês. Olha que lindeza esse bebê. Olha que lindeza esse bebê. Dá oi pro pessoal, filho. Tchau. É lindo meu bebê, né? Vamos lá. Vocês estão dando tchau para quem, gente? Outra coisa, sobre a questão C. Sempre, gente, tchau pro cachorro. Sempre façam essa conta em casa. Não fica utilizando calculadora, não. Testem a matemática de vocês aí, tá? Não fica usando calculadora, não, porque na hora de você ser avaliado, não vai ter calculadora para vocês, não. Então, vocês vão ter que fazer na mão. Então, treine. Sempre falo isso para vocês, mas reforço também porque, senão, na hora do vamos ver, vocês vão sentir dificuldade, né? 7ª questão. Por favor, aí, João. Um grupo de amigos compra cubo de gelo para um churrasco num dia de calor. Deixa eu ver, deve ter algum ponto aí, certo? Sabia que tinha. Eu que não coloquei, perdão. Um grupo de amigos compra cubos de gelo para um churrasco em um dia de calor. Como os cubos chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidos em um grosso cobertor de lã para evitar que derretam demais. Essa sugestão faz sentido? Faltou interrogação aí também, mas vocês acompanham o livro que está certo. E aí faz sentido essa ajudinha que esse cara deu aí para não derreter esse gelo? O que vocês acham? Daniel acha que faz um pouco, certo? Alguém acha de outra forma? Luiz também acha que faz. É só botar no congelador. Seria o ideal, né? Mas nesse caso aí, parece que não tem um local que refrigere. Só tem o gelo, vai ser colocado lá. E tem um cobertor de lã. Não tem geladeira, não tem isopor, não tem nada. Só tem os cubos de gelo. Vai dificultar a troca de calor entre o gelo e o ambiente. Alguém discorda de Luiz? O João concorda? Então, sim, gente, né? O cobertor não ia esquentar, não. Juliana levantou uma questão aí, hein? E aí, o que vocês acham? Essa questão, assim, não porque ele não é fonte de calor. Então, essa questão é o seguinte: o cobertor ele vai fazer com que não haja, com que seja dificultada essa troca de calor, né? Deixa eu ver quem falou, ele poderia ajudar, mas não é o suficiente. Ilana, perfeito, o que Ilana falou aí. É exatamente isso. É uma questão assim dúbia, mas de fato ele vai ajudar,
Por quê? Ele vai fazer com que seja um pouco mais difícil essa troca de calor entre o gelo e o ambiente, mas o calor, o cobertor, ele não é o isolante térmico ideal para isso aí, né? Ele vai ajudar, mas não é o suficiente. Além do mais, quando ele entrar em contato com esse gelo, ele vai acontecer aquela troca de calor inicial. Mas vai ser mais vantagem com o cobertor do que sem o cobertor. Coloca a resposta, por favor, aí, João. Por mais que não seja fonte de calor, ele tem uma temperatura alta. Top. Exatamente. Nesse momento que ele entrar em contato, ele vai acontecer essa troca de calor, Daniel. Mas depois, hora que entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, essa troca vai ser mais dificultada, tá? Por quê? Porque a área tem a ver, tá? Então, quando a gente tem essa barreira física, o cobertor vai estar praticamente a mesma temperatura ambiente. Ele não vai ter uma temperatura mais alta que o ambiente, certo? Então, o cobertor ele vai ser como se fosse uma barreira, um bloqueio. A área total de transferência vai ser menor também, porque só vai estar transferindo com aquele cobertor para o ambiente, não o ambiente total. Consegue entender essa questão? Então, assim, ele ajuda, ele não é o ideal, mas ele ajuda, tá? Então, assim, na falta de outra coisa, melhor ele do que nada. Mas que ele vai ser um ótimo isolante térmico, não é não, né? E o que Daniel falou aí tá certíssimo. Na hora que ele entrar em contato com o gelo, vai haver essa troca de calor entre eles. Questão 8. Por que para mexer continuamente um alimento de cozimento demorado, deve-se usar uma colher de pau? Essa mesma pensamento da panela, do cabo da panela, mas vamos pensar sobre ela. Por quê? A madeira é um isolante térmico, Juliana está dizendo, assim impedindo que haja troca de calor. Quem mais quer falar sobre esse? Deixa eu achar uma pessoa aqui. Nicole, cadê Nicole? Cadê Paulo? Gente, Paulo não aparece nessa aula, não. Bora, Paulo, fala aí uma coisinha. Juan. Nicole tá aí, ó. Concordando com Juliana. É certinho, gente. Certinho, Nicole. Coloca aí pra gente, Pedro. Ricaça, a condutividade térmica da madeira é menor. A madeira apresenta baixa condutividade térmica, assim, o calor dos alimentos na panela é pouco conduzido à extremidade da colher, permitindo que o cozinheiro manipule o utensílio por mais tempo sem queimar a mão. Paulo está dormindo? Paulo, acorda, Paulo! Gente, essa questão bem facinha. Então, onde vocês tiveram dúvida que eu percebi aí, nessa resolução de exercícios da página 35, foi na questão de calor latente. Procurem o conteúdo de calor latente e calor sensível, tá? No livro de vocês não tem escrito isso, ele sempre dá uma deixa para falar, mas não tem escrito. Então, pegue no caderno de vocês de anotação e bota uma observaçãozinha embaixo lá, bota sobre calor sensível e calor latente, tá? Vamos continuando, certo? Aí, a gente, na aula passada, falou desse processo de troca de calor e por condução, que é uma característica de corpos sólidos, que é uma energia cinética que vai sendo passada, uma moléculazinha recebe uma molécula, não. O corpo recebe uma fonte de calor, né? Ele é aquecido. Esse aquecimento agita essas moléculas. Essa agitação dessas moléculas vai empurrando todo o resto. Agita no início, aí essa agitação aqui agita as daqui,
essas aqui se agitam, agitam as de lá e assim sucessivamente. Esse é o processo de troca de calor por condução. Passa aí, por favor, para a gente chegar na página 38. Página 38. Qual a principal diferença entre propagação de calor por condução e por convecção? Eu não botei o slide de convecção aí junto, não. Volta para mim, por favor, Júnior. Ah, falou, botei. Certo. Característica de convecção térmica, típico de líquidos e gases, sempre de fluidos, né? Típico de fluidos. O que vai acontecer? Quando muda a densidade, ou quando varia a temperatura, varia a densidade, e isso vai fazendo com que haja essa troca. O que estava menos denso vai subir, o que estava mais denso vai descer. E dessa forma, vai fazendo essa convecção. O que estava mais denso desce, o que estava menos denso sobe. O que normalmente acontece, menos denso é quando está mais quente, menos denso ou mais denso quando está mais frio. Então, o que está mais denso desce, o mais frio desce, o mais quente sobe. Beleza? Lembraram? Top, Ju. Então, vamos lá. Qual a principal diferença da propagação? Eu acabei de falar. Alguém quer resumir em poucas palavras? Gente, a resposta de Paulo é que eu achei ótima. Cadê aqui? Professor, estou apenas observando para aprender. Paulo, você deve ter uma lábia. Olha a resposta desse garoto. Cadê Samuel também? Cadê Tiago? Tiago apareceu hoje aqui. Muito bom, Tiago. Alguém quer responder isso aí, gente? Não? Certo, Professor, Gustavo. A propagação de calor por condução é de sólido para sólido. E professor, quando por condução é fluidos. O que é isso, gente? É essa a resposta? Sólido para sólido. Isso. Condução ou convecção nessa parte que você queria escrever aí, Gustavo? De fluidos. Convecção, certinho. Eu imaginei que você queria escrever convecção mesmo. Exatamente. Então, vou ler a resposta de Gustavo da forma correta, tá? A propagação de calor por condução é de sólido para sólido e quando por convecção é de fluidos. Isso agora, né, Gustavo? Certinho. Então, gente, nada demais, isso mesmo. O que Gustavo disse, o que está no slide 1, no slide 21 e no slide 22. Daniel, condução é pela vibração de moléculas, convecção é pelo movimento de moléculas. Essa forma como você falou, essa vibração, agita elas e faz esse movimento. Mas o que você está falando é movimento de ir de um local para outro, né, Daniel? Tipo, estava em cima, vai para baixo, está embaixo, vai para cima. Essa movimentação que você está dizendo isso, né? Certo, certinho então. Top. Gente, respostas maravilhosas de vocês. Obrigada pela participação. Vocês são tops demais. 10, questão 10. Alguém com alguma dúvida de todas as questões que a gente já falou aqui agora, gente? Se alguém tiver, a gente volta, tá? Meu monitor, João, aí, está pronto para ajudar a gente.
Seria sim, Gustavo. Se você, por exemplo, quando você pega em um objeto que está na geladeira, você não vai estar aquecendo aquele objeto, o calor que está do seu corpo não vai estar passando para aquele objeto, não está havendo esse fluxo de calor, então você vai estar transmitindo o calor para esse outro objeto. Essa é a pergunta de Gustavo aí, gente, tá? Kaique Chique? Chique o quê, Kaique? Me conta aí. Certo. Seu monitor. Ah, meu monitor é top. João, mais uma vez, obrigada, tá? Você está me ajudando demais. Vocês todos, a participação de vocês me faz querer preparar essas aulas assim com muito carinho. 10. Em alguns refrigeradores, o congelador fica localizado na parte superior do eletrodoméstico. Por que isso acontece? Tira aí, João, deixa o povo responder primeiro, pois o ar frio tende a descer, dessa forma ajudará na refrigeração do restante da geladeira. A Laura respondeu isso. Exatamente, Laura, certinho. Luiz concorda com Laura, é isso mesmo. Então, é o processo de convecção que a gente acabou de falar, né? Que é a mesma coisa do ar-condicionado. Que é porque, por isso que o ar-condicionado fica em cima. Porque o ar frio vai descer, o ar quente vai subir. Se o ar-condicionado ficasse embaixo, faria o quê? Não haveria essa convecção. A gente só sentiria a temperatura mais amena na parte de baixo, nos pés, nas pernas. No resto do ambiente não haveria essa troca de calor. Iria acontecer, com certeza, porque troca de calor vai tentar sempre entrar em equilíbrio, mas não seria de uma forma tão eficiente quanto colocado em cima, tá? Que iria acontecer, sim. Sempre tenta, porque sempre que há diferença de temperatura, tenta-se entrar em equilíbrio. Mas de uma forma mais eficiente, colocado em cima, acontece essa convecção aí que faz com que facilite esse equilíbrio térmico, tá? Questão 10. Nos refrigeradores, em que o congelador fica na parte superior, o ar que subiu, o mais quente, ao entrar em contato com o congelador, resfria, tornando-se mais denso. Se tornou mais denso, desce, né? E isso aí é o quê? Essa subida e descida, correntes de convecção. Questão 11. Observe a foto ao lado, porque você consegue manter a mão do lado de uma vela sem se queimar, mas não consegue mantê-la acima da chama. Alguém respondeu essa? Vou falar rapidinho para a gente não tomar muito tempo, já é 11h05, senão, porque o ar quente sobe. Exatamente, Gustavo, perfeito. Coloca aí a resposta, por favor, João. O calor é transportado para cima pela convecção do ar. O ar quente subiu, como o Gustavo falou aí. Sendo o ar mau condutor de calor, essa página, o quadrozinho aí da página 34 fala isso, a 0,0025 watts por M vezes K, ou 0,0006 calorias. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Cadê? Vamos lá. Pouco calor é transmitido para as laterais da chama. Certinho? O que Gustavo falou, porque o ar quente vai subir. Resumindo. Questão 12. Eu boto completinha para, se vocês tiverem alguma dúvida, responder bonitinho, mas essa forma objetiva aí é bem eficiente. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas. Por que isso ocorre? E qual processo de troca de calor está ocorrendo? E aí, gente? Alguém respondeu essa? Para que entre ar entre as penas, acumule ar entre as penas, Juliana respondeu, porque aí eles ficam com ar entre as penas, servindo de isolante térmico, Ju.
Certinho. Perfeita essa resposta de vocês. Coloca aí, por favor. Ao eriçar as penas, acumular entre elas, constituindo isolante térmico. O processo de troca de calor. Perguntou de processo de troca de calor? E a convecção. Deve ser a convecção aí. Tira essa parte. Ela perguntou por que isso ocorre e qual o processo. Tá, o processo de troca de calor é a convecção, certinho. Gente, vários momentos da vida da gente, a gente consegue perceber esse assunto que a gente tem falado. Por exemplo, por que quando a gente está com frio, a gente começa a tremer? Por que a gente começa a tremer? A gente começa a tremer porque é o nosso corpo agitando para ver se a gente produz para ver se a gente faz com que produza, com que um calorzinho seja produzido. Por quê? Porque quando você se agita, você vai fazer com que as suas moléculas se agitem, com que haja essa troca de calor maior aí entre o corpo, né? Então, outro processo, deixa eu pensar mais outro aqui que dá para pensar. Certo? Outro processo da aula de hoje. Por que quando a gente está com frio, a gente tende a encolher? Assim, a nossa primeira é tentar ficar encolhidinho assim. Porque quando a gente se encolhe, o que a gente faz? A nossa área que tá havendo troca, vixe, a avó de João tá ligando para ela. Vó, daqui a pouco ele te retorna. É vó Manuel. O que eu estava falando? Tá, por que a gente encolhe? Por que a gente encolhe? Porque a nossa área vai ser menor. Então, como a área é diretamente proporcional com o fluxo de calor, então, quanto menor a área, menor vai ser esse fluxo de calor que vai acontecer. Então, várias coisas que a gente nem imagina por que o nosso corpo reage daquela forma é ligado à física. A física tem uma explicação para isso, para o cotidiano da gente. Se vocês pensarem em algum outro exemplo, vai me contando aí, tá bom? Deixa eu ver, o que mais? Questão 12. 12 já foi? Já. Questão 13. O processo de propagação de calor por condução ocorre com a transferência de matéria? Explique. Transfere matéria, gente? Laura já respondeu que não. Ocorre a transmissão de calor. O que acontece é a agitação das moléculas, não o seu deslocamento. Certinho. Perfeito, gente. Nesse processo, a energia passa de molécula em molécula, sem ocorrência de deslocamento de matéria. Certinho, Ju. Gente, perfeito. O que vocês estão falando, perfeito, tá? Então, 14. 14. Por que a chaminé de uma churrascaria não espelha a fumaça logo quando se acende o fogo? Quem responde essa? Quem respondeu essa? Deixa João, deve estar atendendo a avó dele. Ou vô, quer dizer, vô Manuel. Quem respondeu essa? Porque a chaminé de uma churrascaria não espelha a fumaça logo que acende o fogo. A chaminé está fria, procura outra saída. Quem mais? Gente, é só uma questão de tempo mesmo. Porque na hora que você acende, essa questão eu achei assim, bem, bem sem graça. Exato, Daniel, exatamente. Porque as correntes de convecção não se formam imediatamente. É só por isso, porque não deu tempo ainda. Só ligou inicialmente, não deu tempo das correntes de convecção se formarem. Daniel respondeu certinho aí.
Então, a fumaça não é conduzida para a parte de cima, né, imediatamente. Essa questão é só. É bem sem gracinha, eu achei. Mas tá bom, né? Pelo menos faz a gente pensar um pouquinho. Questão 15, a última. Numa área de praia, a brisa marítima. Vocês estão escutando? Ou eu botei um barulhinho nesses slides, eu acho que não aparece aí, não. Tinha um barulhinho de brisa esse daí. Numa área de praia, a brisa marítima é consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando a área de baixa pressão, provocando o deslocamento de ar da superfície, que está mais fria, o mar. Com a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite. O fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Gente, questão de Enem, a maioria vocês já devem ter percebido que vem assim, uma coisa enorme, uma questão enorme para você já cansar só de ler. Mas se você parar e observar, ela não tem nada de difícil. Então, quem respondeu essa daí para falar para a gente? Gente, quem é que é fofa, que é chique, que é bonitinha? E Lana já quer algo. Ah, sou eu? Ah, obrigada, gente. Eu sou fofinha porque eu nem vi por que eu sou fofa, por que eu fiz de fofice aqui hoje. Ah, o barulhinho da brisa. Vocês escutaram aí? Não. Ah, é. Certo, ok. Alguém já respondeu que era a letra A. Luiz disse que era a letra A. Daniel disse que era a letra A. Juliana e Cássio. Alguém discorda desse pessoal? Gustavo, ela não está lhe copiando, não. Ela é super autêntica. Porque nós mulheres somos assim. Não é não, Isabela? Sororidade. Aqui a gente tem, bata. Mais alguém discorda desse pessoal aí que diz que é a letra A? Joga aí a resposta, João, para a gente ver. Certíssimo, gente. Opa, o tablet caiu. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Vocês estão afiadíssimos. Esse assunto é muito gostosinho de falar, né? E tem várias aplicações no cotidiano, como a gente vem falando alguns exemplos aqui. Se alguém pensar em mais algum exemplo de relação de corpo humano, de atividades cotidianas que a gente utiliza esses conceitos sem nem ao menos imaginar o porquê que a gente está utilizando, vocês me contem, tá? Na próxima aula, para pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente tem falado até agora. E aí quando a gente para pensar, a gente consegue perceber isso melhor, tá? Então, acho que a aula de hoje foi isso, foi mais correção de exercício mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, não, hoje eu não vou falar isso não, porque fica o exercício da próxima aula, tá? Esse de radiação térmica, que vocês já devem ter até feito, né? Deixa eu ver o que eu estava falando mais. Acho que é isso. Sempre, sempre prestem atenção nas continhas, sempre prestem atenção em vocês mesmos, se cuidem, não fica aí só em celular, não. Vai conversar com a mãe, com os amigos, assiste um pouquinho de Netflix, é bom, mas estuda também, que também é ótimo e vai ajudar vocês a passar, conseguir alcançar o objetivo de vocês, tá? Então, um beijo, até a aula que vem. Qualquer dúvida, no e-mail eu estou à disposição, tá?
Mandem, sempre que vocês mandam por e-mail, eu respondo vocês. Muitíssimo obrigada, João, mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Gratidão a todos vocês. E assim que João me passar o link da aula de hoje, eu mando